Neste momento nós passaremos para a exposição da palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. A exposição nesta manhã se concentrará do verso 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. Estarei fazendo a leitura na versão NAA. Então, se você vê alguma diferença aí de palavras, é porque eu estarei lendo na NAA. Eu acredito que a maioria dos irmãos possuam a ARA. Então, façamos a leitura da palavra do Senhor de modo atento, de modo reverente, rogando ao Senhor, no processo da leitura, que Ele fale conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bendito Senhor, nós neste momento reunidos em culto ao Senhor, nós estamos diante da leitura e a exposição da sua palavra, ó Deus. O que nós rogamos a Ti, ó Pai, neste momento é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua pelas verdades eternas da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta manhã, não para que venhamos adquirir mais conhecimento, mas para que sejamos e venhamos a sair daqui mais santos, buscando ainda mais a Tua presença, buscando mais ainda viver de forma piedosa. Fala conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um quadro, ele é uma obra que ele exige muito empenho, né, e muito desempenho de um artista. Não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de pintar algum quadro, alguma coisa assim nesse sentido, mas exige muito do artista. Muito estudo é empregado para se obter uma constante evolução da sua arte. Desenvolve novas técnicas, desenvolve novas metodologias, faz uso de novos materiais. Isso para que a cada dia consiga se obter um melhor desempenho na entrega da sua arte, né? Uma coisa que sempre me chama muito a atenção dentro das pinturas, principalmente daquelas ditas pinturas clássicas, é a utilização das cores. Não sei se você já se deteve em alguma dessas pinturas. A combinação das cores, contrastes entre elas. Nós observamos que existem elementos e até mesmo as cores possuem algum significado. E
leva não só o artista a profunda reflexão sobre aquela arte, mas aquele que está olhando também. Para ter uma ideia um pouco até mais clara do que eu estou dizendo, Steve Turley, no seu livro A Beleza Redimida, ele fala, né, da importância da pintura, da arte para a educação clássica, e ele mostra que várias dessas cores que nós vemos com similaridade e que nós vemos com frequência nessas pinturas mais clássicas, elas possuem significado. Por exemplo, o azul ele sempre está simbolizando a ideia da eternidade. O vermelho ele sempre está associado com amor. O branco com pureza. O dourado representa a presença de Deus. E o preto, ele significa a morte para si. Quando nós olhamos para o quadro de Romanos, nós conseguimos perceber que Paulo, conduzido obviamente pelo Espírito, ele vem nos explicando coisas que às vezes nós temos dificuldade de compreender, isso é verdade. E não são coisas que surgem dentro da imaginação do apóstolo, mas eram elementos que representam a antiga aliança e que agora estão sendo completados. Estão apontando e tendo a sua plenitude na pessoa de Cristo. E à medida em que a carta de Paulo aos Romanos ela vai se desenvolvendo, o quadro também vai ganhando novas perspectivas, novas cores, novas tonalidades diante dos nossos olhos. Esta aqui é uma carta um tanto missionária, nós vemos ela com profundos tratados teológicos. Isso nos mostra já de início de que nós não precisamos rejeitar em nenhum momento a sã doutrina, mas nós precisamos guardá-la e divulgá-la e difundi-la a todo momento, ainda que nos seja complexo tratar de alguns assuntos. Quando nós observamos o capítulo 8 de Romanos, nós vemos algumas tonalidades diferentes que estavam sendo utilizadas nos capítulos anteriores. Paulo ele vem lidando e ele vem explicando temas que são fundamentais para o cristão. Ele vem falando sobre a queda do homem, sobre a justificação, sobre a lei. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o capítulo 8 em sua íntegra, nós vemos falando de como a obra de Cristo, ela é aplicada pelo Espírito Santo na vida do crente, como essa obra nos livra do poder do pecado, da morte do pecado, e nos inclina para uma vida santa, e nos garante a ressurreição da vida, não vivendo mais agora debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo da morte, mas agora sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Nos versos 12 a 17 do capítulo 8 ainda, Paulo ele vai falar que nós devemos viver pelo Espírito, não sendo mais devedores da carne. Ele fala isso lá nos versos 12 e no verso 13. E que somos agora filhos de Deus, verso 14 e no verso 17 também deste mesmo capítulo. Ele vai então falar da nossa adoção, baseada na qual nós podemos agora clamarmos, Abba, Pai. E que a nossa adoção agora ela é testificada pelo próprio Espírito. E Paulo então ele termina o verso 17 dizendo, ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que nos é posto aqui, irmãos, é que não é somente a nossa adoção, mas é a nossa união com Cristo. É semelhante àquilo que Paulo ele fala aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos então, dentro do capítulo 8, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, operando na vida do crente. Uma atuação interna, uma atuação profunda. E eu gostaria de ver com vocês nesta manhã como que esta atuação do Espírito Santo produz uma ardente esperança em nosso coração. E de que nós não somos abandonados em nossas fraquezas,
e de que a nossa esperança ela é segura, não por estar em nós. Então nós meditaremos nesta manhã sobre o seguinte tema: a verdadeira esperança. Em primeiro lugar, ela é uma esperança sólida. Olhe comigo no verso 18 novamente. Porque para mim tenho por certo. Paulo, com isso, ele inicia expressando a sua convicção no Evangelho. Paulo, ele expressa toda a sua convicção. Isso declara, isso expõe para todos aqueles que o ouvem e o que lerão, da sua absoluta certeza de que o Evangelho é algo seguro. Não é meras conjecturas, não é assentimentos filosóficos, mas é algo que tem raízes muito mais profundas em seu coração. É algo que o identifica, é algo que o define, é algo que realmente mostra a identidade do apóstolo. Pois em Cristo somos filhos e herdeiros. Ao fazer isso, ele apresenta a autoridade de suas palavras, mostrando que as suas palavras e aquilo que ele vai decorrer, ela não provém de si, mas ela é sustentada pela autoridade do Evangelho, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Então Paulo ele desenvolve sobre o sofrimento que acabou de ser mencionado no verso 17, onde Paulo diz o seguinte, no final do verso 17, se com ele sofremos, para também que com ele reinaremos. Nós vemos aqui um claro contraste, meus irmãos, entre o tempo presente, ou seja, a condição a qual nós nos encontramos nos dias de hoje, por causa do pecado. Isso é algo que Paulo ele vem trabalhando ao longo de toda a epístola. A consequência do pecado, como que o pecado ele acaba nos denegrindo, como o pecado acaba nos degenerando, nos transformando, como que o pecado nos coloca numa situação de mortos. E Paulo contrasta esta morte causada pelo pecado com a glória a ser revelada em nós pela pessoa de Cristo. Por quem Cristo é e por toda a sua obra. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que ele inicia o capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que parecia então ser tenebroso ganha novas cores, cores de esperança, que produzem todo o regenerado desejo de conhecer mais e mais a Cristo, que deseja conhecer mais e mais o seu Senhor, saindo das densas trevas e caminhando para a verdadeira luz. O sofrimento do hoje e a glória do porvir, o sofrimento e a nossa adoção, mas todo o sofrimento, ele não deve ser comparado. O verso 18 nos diz, então, nos apresenta um resumo da verdadeira beleza da graça provinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para essa ideia de sofrimento apresentada no verso 18, meus irmãos. Pois ela não trata simplesmente de e é muito interessante isso, não é simplesmente um sofrimento causado por elementos externos, elementos da natureza, ou até mesmo questões quanto à nossa saúde física. Mas, principalmente neste texto, Paulo usa essa ideia do sofrimento, e é uma ideia até muito presente dentro do Novo Testamento, que são sofrimentos causados por aqueles que são seguidores de Cristo Jesus. Não é um mero sofrimento a qual Paulo ele está se referindo. Paulo ele está falando do sofrimento que é experimentado por todo aquele que segue a Cristo, que serve ao Senhor Jesus Cristo. É a mesma ideia apresentada por Pedro na sua primeira epístola.
quando ele fala dos sofrimentos. Sofrimentos causados por aqueles que perseguiam a igreja, que denegriam a igreja, perseguições, mortes, tudo aquilo que produzia, não o desfalecimento da igreja, mas que fazia com que a igreja crescesse ainda mais. Essa ideia de sofrimento, meus irmãos, ela não aponta simplesmente para uma ideia de sofrimento debaixo do sol, mas é um sofrimento por nós estarmos mortos para a lei do pecado. É um sofrimento causado em nossa pele por nós estarmos em constante batalha contra a nossa carne, guerreando, sabendo que o pendão da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e a paz. Esse sofrimento, então, é resultado da mortificação do pecado, do Espírito atuando em nós. É por isso que o apóstolo Paulo ele é tão certo em considerar esse sofrimento presente, não podendo ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O que o apóstolo está nos mostrando, meus irmãos, é que esses homens e esse sofrimento causado pelo Evangelho, pela mortificação do pecado, não deve nos fazer desistir. Porque existe uma glória incomparada a ser revelada em nós. Meus irmãos, nós podemos tirar alguns pontos importantes deste verso apenas, aonde nos é apresentado um vislumbre da obra de Cristo. Apenas esse verso 18 já nos apresenta este vislumbre da obra de Cristo no madeiro, aonde nós devemos ter por certas promessas realizadas por Cristo, quanto à sua presença conosco até a consumação dos séculos. E se nós sofremos hoje, meus irmãos, maior sofrimento teve o nosso Redentor, pois ele inocente foi crucificado em nosso lugar, morrendo como um devedor, como um pecador. Ainda assim, perdoou aqueles que zombavam, aqueles que o humilhavam, considerou a vida daqueles homens. Se sofremos hoje, sofremos por causa dos nossos pecados, muitas vezes, mas ainda maior sofrimento teve o nosso Salvador fiel. Em meio às angústias, ele foi fiel até a morte e a morte de cruz. Como ovelha muda foi oferecido como um perfeito sacrifício, como um inocente, ele foi à morte. Essa verdade a qual Paulo, então, ele começa a trazer sobre o sofrimento e a glória futura, ela está ancorada na mais sólida e verdadeira verdade de que o homem pode sondar. A sua base, este fundamento está sobre o supremo sumo sacerdote Cristo Jesus, que não só oferece um perfeito sacrifício, como é também o Cordeiro Pascal, santo e imaculado. Thomas Goodwin, falando sobre o coração de Cristo no coração do pecador, ele fala o seguinte: sim, Cristo carrega no coração o nome de cada um dos seus, tal qual o sumo sacerdote fazia ao entrar no Santo dos Santos, com o nome das 12 tribos de Israel em seu peito. Meus irmãos, esta verdade ela deve nos produzir uma profunda e uma verdadeira alegria, pois ela é uma verdade eterna. É sobre ela que nós somos e devemos ser edificados, sobre essa pedra viva e verdadeira. Como que nós podemos viver então diante desta verdade, meus irmãos? Em primeiro lugar, lembrando de que sempre o sofrimento, nós devemos nos lembrar sempre de que o sofrimento não é uma realidade eterna em nosso meio, em nossa vida.
Ainda assim nós somos exortados a vivermos em santidade, sempre dando razão da nossa fé, nos portando com temor durante a nossa peregrinação, pois nós não fomos redimidos por coisas perecíveis, como a prata, como o ouro, mas pelo sangue de Cristo, sangue este conhecido antes da fundação do mundo. Isso deve produzir em nosso coração, meus irmãos, uma segurança perene, pois ele também participou da nossa condição humana, para que por sua morte fosse derrotado aquele que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é compadecer das nossas fraquezas. Quando você chora, quando você sente dores causado pela sua santificação, nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é se compadecer. Quando você está ali lamentando diante dos seus exercícios espirituais, diante da sua devocional, nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é se compadecer de nós. Alguém que passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Nós temos alguém que se compadece de nós, nós não temos um Deus distante, meus irmãos. Diante do sofrimento, nós temos uma verdadeira segurança. Em segundo lugar, meus irmãos, diante dos sofrimentos causados pelo Evangelho, nós precisamos ser considerados e encontrados irrepreensíveis diante dos homens, tendo uma sólida esperança em nosso coração. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ou será que o sofrimento e aquele que causa o nosso sofrimento, ele é maior do que o nosso Redentor? Será que aquele que é a pedra no teu sapato, ele ainda assim é maior do que aquele que criou os céus e a terra e os sustém pelo poder da sua palavra? Será que os teus pecados são tão grandes assim, que Cristo não foi capaz de pregá-los na cruz do madeiro? Quantos de nós muitas vezes somos passivos na luta contra o pecado? Não fazemos guerra contra a nossa carne. Não militamos contra a nossa carne. É como se a nossa esperança, então, meus irmãos, fosse somente nesta terra. É como se o meu anseio estivesse somente nas coisas deste mundo. O que Paulo ele fala é o seguinte, meus irmãos, se você está sofrendo hoje, olhe para uma esperança futura, verdadeira e sólida. O sofrimento do tempo presente não pode apagar a glória escatológica revelada em Cristo Jesus, nosso Redentor. Aquilo que nós sofremos hoje, meus irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar de que nós sofremos porque estamos ainda debaixo da influência do pecado. Vivemos ainda em um mundo caído. Mas isso não é desculpa para que nós venhamos abandonar a luta pela santificação e nem perder de vista a esperança da glória futura. O que Paulo ele faz então, meus irmãos, é que diante do sofrimento, nós precisamos lançar uma âncora firme, uma âncora sólida e verdadeira, que é a esperança em Cristo. Paulo continua, dos versos 19 a 25, aonde ele vai falar de uma ardente expectativa que existe na criação, pois ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. E é interessante nós observarmos essa expectativa, essa ardente expectativa, como diz o Paulo. Nós podemos interpretá-la
para ainda ficar melhor a nós, pois o texto original nos dá esse indicativo, é uma fiel expectativa. E ela tem um motivo. E o motivo está fundamentado naquilo que é prometido lá no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o Senhor diz que da semente da mulher ia nascer ia vir uma semente da mulher, né, que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. O pecado do homem, ele não afeta somente o homem, meus irmãos, mas ele afeta a criação como um todo. Em Gênesis capítulo 9, no verso 2, nos diz o seguinte: pavor e medo de vós, dos homens, virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Aquilo que o Senhor fez na criação, aquilo que Ele criou, que era tudo muito bom, agora se tornava maldito por causa do pecado. Agora, Paulo ele mostra que a própria criação está sujeita à vaidade, ou isto é, à inutilidade. Não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, Deus. Foi o próprio Deus que coloca a situação, a criação, condiciona esta criação a esse estado de queda. Não por vontade própria dele, mas por causa do gerente, por causa dos homens, daqueles que deveriam dominar e sujeitar a terra, esses que haviam caído no pecado. Agora, por causa deles, a criação, então, ela geme. E esse gemido, meus irmãos, mostra que a criação está chorando, está lamentando pelo seu estado, pela condição a qual agora ela se encontra por causa do pecado. E é interessante nós observarmos que uma tonalidade muda a ideia que está sendo nos apresentada aqui. Pois essa tonalidade que aparenta ser tenebrosa, ela nos aponta para algo glorioso. E este algo glorioso é que existe uma esperança em meio a este gemido da criação. Não é uma esperança da criação que repousa no homem, cumprindo o mandato cultural de Gênesis 1, 26, 27. Mas a criação, ela suporta e persevera por causa daquele que há de redimir todas as coisas. O que vemos é que a criação, ela suporta as angústias até agora, pois ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a criação espera em Cristo. Paulo ele não para por aí, mas ele vai mostrar que nós também gememos. Nós também ansiamos por esse retorno do nosso Redentor. Nós também, que somos as primícias do Espírito, gememos, aguardando esta adoção, a redenção do nosso corpo. O que está sendo dito para nós, meus irmãos, é que o verdadeiro cristão, ele persevera. Ele tem uma esperança ardente, porque ele sabe que a sua redenção encontra-se somente através da pessoa de Jesus Cristo e em nenhum outro lugar. O verdadeiro cristão se submete ao senhorio de Cristo. Os seus desejos, os seus pensamentos, tudo isso então é moldado por Cristo. De fato e de modo que a morte agora já não opera mais em seus membros. Note que Paulo, ele fala aguardando a adoção de filhos. Só que se você voltar à sua leitura e ler ali dos versos 14 ao 17, Paulo ele fala que nós já somos filhos. E como é que funciona? Isso é uma contradição? De maneira alguma. Paulo, na verdade, ele está contrastando entre o já, aquilo que nós já somos, com o ainda não. Ou seja, o tempo presente, a nossa condição, com aquilo que será revelado a nós. O que está sendo apresentado para nós antes de qualquer coisa
é que nós trazemos em nosso corpo a luta contra o pecado diariamente, conforme registrado em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Esta adoção, então, que Paulo fala, é a transformação definitiva, é a mudança definitiva do nosso corpo corruptível, sendo agora revestido de incorruptibilidade. E isso rompe numa bela doxologia, como nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, tragada foi a morte pela vitória. Por fim, então, meus irmãos, nós encontramos Paulo mostrando que a esperança ela não deve estar naquilo que nós vemos, mas ela precisa repousar de fato em Cristo, o nosso Redentor de toda a criação. Pois é nesta esperança que nós fomos salvos. É na esperança e no cumprimento de cada promessa feita por Deus. É pelo estabelecimento e a sustentação de cada aliança, de cada pacto estabelecido, de cada sangue que foi derramado, de cada rito, de cada memorial, sempre apontando para Cristo, sempre apontando para aquele que de fato é a nossa verdadeira esperança. Todas essas coisas eram sombras de Cristo. Se em Romanos capítulo 1, verso 18 e 27, Paulo mostra que o coração do homem tenta uma autonomia inexistente e por causa disso Deus os entregou às suas paixões e aos seus prazeres. O que nós vemos agora no capítulo 8, meus irmãos, nós vemos Deus agindo em seus filhos para uma glória maior e melhor. Deus conduz os seus filhos através do irmão mais velho, através de Cristo. E nós precisamos nos alegrar diante desta verdade, vibrar diante desta verdade, meus irmãos. O que nos espera é muito maior do que aquilo que nós desfrutamos. E ainda que seja boa o nosso desfrute nos dias de hoje, a glória a ser revelada é muito maior e muito superior. Nós não estamos diante de um quadro que foi pintado e que foi elaborado no susto. Mas nós já deslumbramos a beleza que nos aguarda, daquilo que é certo. Perseveramos e aguardamos algo que não é e não pode ser e não está sendo produzido por nós. Eu gostaria, meus irmãos, de trazer algumas breves aplicações para a nossa meditação. Eu farei isso através de 2 pontos principais. O primeiro deles, meus irmãos, eu gostaria de me dirigir a você, que já tem servido ao Senhor por muitos e muitos anos. Você que já professa a fé cristã há muitos e muitos anos. A grande verdade é que o sofrimento, ela sempre despertará aquilo que realmente está em nosso coração. A ira, a inveja, a idolatria, a prostituição, a discórdia, o ciúme. O sofrimento, ele sempre tem essa tendência de revelar quem é o Senhor do nosso coração. Quem é o Senhor do seu coração. Se nós de fato estamos na carne ou se estamos no Espírito. Se somos conduzidos pelo fruto da carne ou pelo fruto do Espírito. Não importa quanto tempo nós estamos nesta peregrinação. O Evangelho, ele é para nós sempre um chamado ao arrependimento. Sempre um chamado para que nós nos lancemos aos pés de Cristo, pedindo perdão pela dureza do nosso coração, reconhecendo que nós não temos capacidade para nos justificar, reconhecendo que nós não temos capacidade para produzir em nós esta verdadeira esperança, que a nossa justiça ela é como um trapo de imundície,
que as nossas obras são imundas e que são profanas, que são frutos de mãos contaminadas pelo pecado. Nós precisamos, meus irmãos, diante desta verdade, lançar a nossa esperança em Cristo. Lançar verdadeiramente o nosso coração sob os pés de Cristo. Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados, de nos purificar, de nos transformar. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa verdadeira segurança. Se temos esperança, nós temos esperança porque nós temos uma vida unida à vida de Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é somente conduzido por esta verdade é que nós não entramos em desespero, meus irmãos. Mas nós descansamos. Nós descansamos no nosso soberano. Nós descansamos no nosso supremo e sumo sacerdote. A você, meu querido irmão jovem, adolescente, pré-adolescente, até mesmo criança. A esperança que o mundo te oferece não é nada. Ela é um lixo. É como Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que ele considerou todas as coisas deste mundo como nada, reputou como nada. Vocês são atacados diariamente. O sofrimento que vocês sofrem, leva a questionar muitas vezes a recompensa de tudo isso. Meu querido irmão, saiba que tudo isso que te foi oferecido, que está sendo oferecido, foi antes oferecido para o nosso Senhor naquele deserto. Tudo isso foi oferecido para Ele. E o inimigo das nossas almas não foi vencido somente pela palavra dita, mas também pela palavra encarnada, o Verbo eterno de Deus. Não desistam, não desanimem, mas alimentem os seus corações com a verdade do Evangelho, que em Cristo nós temos uma rocha inabalável, que sabe o que é sofrer, que entende as suas lutas e que te convida para viver uma vida santa junto à vida dele, apegados a esta verdade sólida e verdadeira. E a outra coisa, meus irmãos, que tenho a dizer também para finalizar é para você, meu irmão, que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador. A gente olha e a gente observa este texto, ele nos encanta, e ainda muito mais com a sua riqueza teológica dos versos subsequentes. Mas algo que eu não falei ao longo desse sermão. Você observou que todos estão gemendo, ansiando, pela volta de Cristo, pela redenção. Mas o que eu não falei é que aqueles que estão gemendo, eles já estão gemendo porque eles esperam. Geme porque o Espírito tem atuado na vida deles. É por isso que eles não entram em desespero. Ainda que gemendo, ainda que o cristão gema aguardando a redenção, ainda que a criação gema aguardando a redenção, mas eles gemem porque eles aguardam, porque eles esperam. Meu querido irmão, que o Espírito de Deus ele possa atuar no seu coração nesta manhã e te chamar eficazmente e te regenerar, para que você possa estabelecer uma criança com o Redentor das nossas almas. Que ao olhar para o sofrimento você não sinta mais desespero, mas que você sinta a verdadeira esperança sendo produzida no seu coração nesta manhã. Que Cristo se torne real para todos nós ainda muito mais real do que o chão que está debaixo dos nossos pés. Se arrependa dos seus pecados e desfrute da segurança do Senhor Jesus Cristo. Isso é graciosamente oferecido
a todos nós e a você especialmente nesta manhã. Nós ainda não vemos o quadro concluído, isso é verdade. À medida em que o tempo vai passando, à medida em que nós vamos nos aproximando, nós vemos algumas coisas ainda aparecendo, algumas tonalidades ainda sendo ressaltadas, não coisas novas, mas verdades antigas sendo ressaltadas diante dos nossos olhos. As dificuldades, meus irmãos, diante disso não devem nos desanimar, pois nós já sabemos o final que irá superar e é incomparavelmente melhor do que todas as coisas. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Que possamos ansiar, meus irmãos, diariamente por Cristo, por sua glória. E muito mais do que somente a obra de Cristo, mas venhamos ansiar pela pessoa de Cristo. Venhamos ansiar pela termos a comunhão com a pessoa do nosso Redentor. Diariamente desfrutar da sua graça, diariamente desfrutar das suas bênçãos. Vamos orar? Pai querido, que estas verdades produzam fruto em nosso coração. Que diante do sofrimento, que diante de perseguições, sejamos encontrados fiéis ao Senhor. E nunca venhamos nos sentir desamparados, mas sempre alegres por estarmos sofrendo por Cristo, pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho. Desperta em nós, ó Deus, o desejo de a cada dia mais e mais vivermos esta comunhão contigo. Desperta em nós, ó Deus, esse desejo de vivermos uma vida ainda mais santa com o Senhor. Desperta em nós, ó Deus, este anseio por vivermos uma vida unido ao Senhor. Conduza o teu povo. Conduza-nos, ó querido Senhor, a vivermos esta realidade santa, gloriosa e bendita em todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, em nome, pelos méritos, pela obra perfeita de Cristo Jesus. Amém.